Graça e paz, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu quero compartilhar com você hoje uma reflexão no livro de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Mateus, capítulo 14, versos de 14 a 21. É uma leitura bastante conhecida que narra acerca de um milagre de Jesus. Leamos da seguinte maneira. Quando Jesus saiu do barco e viu a vasta multidão que estava esperando por ele, teve compaixão e curou os seus doentes. Naquela tarde, os discípulos vieram a ele e disseram: Está ficando tarde e não há nada para comer aqui, neste lugar deserto. Mande este povo embora, para que eles possam ir às vilas e comprar alguma comida. Mas Jesus respondeu: Isto não é necessário. Vocês é que devem dar de comer a esta multidão. Como? Exclamaram eles. Nós temos somente 5 pãezinhos e 2 peixes. Tragam isso para mim, disse ele. Então ele mandou o povo sentar-se na grama. Tomou os 5 pães e os 2 peixes. Levantou os olhos para o céu, deu graças, partiu os pães e deu aos discípulos para distribuírem ao povo. E cada um comeu até ficar satisfeito. Quando os restos foram recolhidos, havia 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 5.000 homens estavam na multidão naquele dia, além de mulheres e crianças. Esse texto fala para nós sobre um milagre glorioso realizado por Jesus. Todo milagre é necessário. Toda intervenção milagrosa que Cristo operou era necessário. Ele nunca fez um milagre simplesmente por fazer, mas todo milagre era uma necessidade. E nós temos que ter muito claro diante de nós o fato de que Jesus Cristo, ele é o mesmo. E uma vez que ele é o mesmo, e uma vez que o ser humano ainda possui distintas necessidades, Cristo, que é o mesmo, ainda opera milagres em favor do ser humano, que por sua vez ainda tem necessidades, muitas das quais ele sozinho não pode solucionar, resolver e suprir. Mas eu quero fazer 5 destaques nesse texto que nós acabamos de ler. Sendo o primeiro deles que é preciso buscar a Deus onde ele estiver, por mais deserto que seja o lugar aonde ele está. O texto bíblico fala para nós que aquela multidão estava seguindo a Jesus em um lugar que era deserto, em um lugar que era difícil de transitar, em um lugar que era desconfortável de ficar, em um lugar ermo, um lugar distante, um lugar, sem habitação alguma, um lugar difícil de achar até mesmo comida. E muitas vezes o que nós vemos com muita frequência é que as pessoas não querem buscar a Deus quando essa busca se dá de forma desconfortável. As pessoas não querem sair de diante da Netflix, do seu celular, do seu computador, para ir à igreja buscar a Deus. Elas não querem sair do seu conforto de casa para ir à igreja quando está chovendo, ou quando está frio, ou quando está calor, ou quando tem visita em casa. Enfim, as pessoas não gostam de trocar o seu ambiente de conforto por um lugar que vai buscar a Deus, por um lugar onde ela vai ouvir a palavra de Deus. As pessoas estão trocando Deus por coisas, insignificantes. Recentemente, um irmão convidou um outro irmão para ministrar um louvor na igreja, e o irmão que fora convidado para ministrar o louvor não compareceu simplesmente porque o animal de estimação dele fez sujeira dentro de casa, e ele falou: não, eu não posso porque eu tenho que limpar a sujeira. Ou seja, as pessoas trocam a comunhão com Deus, o serviço de Deus, a presença de Deus
por coisas de nenhum valor. Estão trocando a adoração e o louvor a Deus para limpar cocô de cachorro. Então, você percebe nisso o tanto que as pessoas estão acostumadas a só buscar a Deus se der. Se der, eu busco. Se não tiver nada mais confortável para fazer, eu vou. Se não tiver nenhuma distração para mim, eu vou. Então, Deus tem sido colocado em segundo plano, porque as pessoas não querem buscar a Jesus. Agora, essas pessoas que nós lemos acerca delas aqui no texto, elas entenderam que precisavam buscar a Jesus, ainda que fossem lugares desertos, difíceis, desconfortáveis, ruins de se estar. Mas se ali estava Jesus, era ali que a multidão se encontrava. A segunda observação que eu faço nesse texto é que as pessoas que de todo o coração buscam a Jesus nunca são deixadas entregues à própria sorte. Jesus cuida daqueles que se comprometem em segui-lo. Guarde isso. Deus cuida de você, se você de todo o coração se compromete em buscar a Ele. Deus cuida, Ele honra aqueles que o honram. Ele se aproxima daqueles que se aproximam dele. A Bíblia nos diz, em Tiago 4:8, achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. O passo inicial é você que tem que dar. Se aproxime de Deus, busque a Deus, creia em Deus, obedeça a Deus, tenha comunhão diária com Deus, e você jamais será deixado entregue aos próprios problemas, dificuldades, entregue à própria sorte. Deus cuida daqueles que se empenham em buscar a sua face. Em terceiro lugar, nós percebemos aqui que os milagres de Jesus, nós muitas vezes os recebemos através de outras pessoas. Quem fez o milagre foi Jesus, mas o dono dos pães e dos peixes era um discípulo que estava ali. Era uma outra pessoa que estava ali. Muitas vezes, embora Jesus possa fazer qualquer milagre, qualquer coisa, sem a ajuda ou intervenção de qualquer pessoa, para quebrar o nosso orgulho, para romper com o nosso egoísmo, ele usa outras pessoas. Para quebrar a nossa soberba, a nossa prepotência, a nossa arrogância, o sentimento que nos leva a achar que não precisamos de ninguém. Toda aquela multidão recebeu esse magnífico milagre de Jesus, mas que passou pela mão de pessoas. Cristo deu graças pelo pão e pelos peixes e disse para os discípulos: agora é vocês que vão distribuir para a multidão. Muitas vezes você está passando por enfermidades, por dificuldades, por problemas difíceis. Você tem orado, não tem obtido resposta para a sua oração e você fica aí guardando só para você. Você não quer compartilhar com a sua liderança, com a pessoa de confiança da igreja, pedir oração para alguém. Deixa o orgulho de lado. Busca o Senhor e saiba que Deus pode fazer milagres sozinho, mas muitas vezes Ele quer usar outras pessoas para chegar até você com milagre. Muitas vezes, para recebermos milagres de Jesus, precisamos de outras pessoas. Nós precisamos de outras pessoas. Em quarto lugar, nós percebemos que qualquer coisa que é entregue nas mãos de Jesus se torna instrumento para milagres. Poucos pães, poucos peixes, um número de pães e peixes insignificante para qualquer pessoa, mas não para Jesus. Qualquer coisa vira instrumento de milagre nas mãos do Mestre. Qualquer coisa se torna instrumento de poder nas mãos do Filho de Deus. Entregue sua vida a Ele. Você pode falar, mas pastor, eu quero ser usado por Deus. Eu tenho um desejo de ser usado por Deus, mas eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu mal sei orar em voz alta.
Olha, qualquer coisa e qualquer pessoa pode tornar-se um instrumento de milagres, porque a questão não são as suas habilidades, a questão não são os seus dons, a questão não são os seus talentos, a questão é em quais mãos você se encontra. Porque nas mãos de Jesus, qualquer coisa se torna instrumento de milagre. Deus quer usar a tua vida. Há um ditado popular muito errado, que é muito difundido nas igrejas, que fala que Deus não usa os capacitados, ele capacita os chamados. Bem, há meias verdades nesse ditado popular cristão. O fato é o seguinte, realmente Deus capacita aqueles a quem ele chama, mas Deus também usa os capacitados. O melhor não é dizer que Deus não usa capacitados, mas capacita os chamados. O correto é dizer que Deus capacita e usa os disponíveis. Se você se sente capaz ou não, Deus usa os disponíveis. A questão é, você está disponível nas mãos de Deus? Você está naquela palavra de Isaías 6, eis-me aqui, usa-me a mim? Porque se você se dispõe para ser usado, Deus se expõe para usar você. Então, quando alguém fala assim, eu não sou capaz, quando alguém fala assim, eu não posso ser usado porque eu não tenho as habilidades, eu não tenho os talentos, eu não tenho os dons de que preciso, não é a você mesmo que você está diminuindo, mas é ao próprio Deus, porque não são as suas habilidades que fazem a diferença, não são os seus dons que fazem a diferença, não são os seus talentos que fazem a diferença. O que faz a diferença é Deus na tua vida. Qualquer coisa e qualquer pessoa se torna um instrumento de milagre quando está disponível nas mãos de Jesus. Em último lugar, perceba que o milagre de Jesus nos completa a ponto de ficarmos satisfeitos. O texto bíblico encerra dizendo que todos comeram, se fartaram e ainda sobrou, e não eram poucas pessoas, só homens. Nessa passagem em particular, haviam cerca de 5.000 homens, fora as crianças e as mulheres. Então, eu quero falar o seguinte para você hoje. Se coloque na mão de Deus. Ele pode usar a sua vida como instrumento de milagres para abençoar muitas outras vidas. Em segundo lugar, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será para todo sempre. Uma vez que ele ainda é Deus, uma vez que o ser humano ainda possui inúmeras necessidades que só um milagre pode suprir, você pode colocar sua confiança em Deus e saber que Deus faz milagres quando você confia e crê nele de todo o coração. Fique com essas palavras, que Deus te abençoe, que ele te fortaleça, em nome de Jesus.